A graça e a paz, irmãos. Me ouvindo direito, todo mundo? Amém? Tudo bem? Graças a Deus, mais uma noite juntos para aprendermos com o Espírito Santo, né? Macrocélula é um tempo de aprendizado da palavra, aprender para praticar. Que é isso que Jesus deseja, não somente nos informar, mas nos formar. Fazer-nos obedientes da palavra. E mais uma vez, a gente vai orar sentados mesmo. Eu peço que você coloque a mão no seu coração e vamos pedir que o Senhor fale hoje de uma maneira poderosa e especial para cada um. Amado Jesus, estamos aqui diante do teu trono. Sabemos que o Senhor prepara uma mesa para nós e nos serve. Que coisa preciosa, Jesus. E sabemos que hoje o Senhor preparou um banquete para nós. Nós queremos que o Senhor nos sirva com a tua palavra. Que a tua palavra venha cair no bom terreno de cada coração aqui essa noite e que dê fruto para a vida eterna. Desvenda os nossos olhos. Abre o nosso entendimento e fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Está falhando o microfone ou é impressão minha? Porque para mim aqui ele está... Vamos colocar... Gente, eu acho que não sei se vai dar para enxergar direito, mas é só aquela letra que é verde. Hoje nós vamos falar sobre um tema... nosso tema será comunhão. E o que é que eu fiz? Eu coloquei todos os versículos que a gente vai usar. Ali eu fiz um PowerPoint só com os versículos. Porque eu vou usar várias traduções da Bíblia. Para que a gente compreenda melhor. Ok? Então ia ser difícil a gente acompanhar. Até aqui, eu gostaria até aqui também. Então, o que é que a gente vai fazer? Minha voz, eu sei que algumas pessoas já me disseram que botam até para dormir, quando está com insônia. Então, hoje eu vou querer a participação de todo mundo. Quem está lá atrás e puder chegar cá para frente, a gente vai ler os versículos todos juntos, ritmados, bonitinho. Eu também vou ler no microfone por conta da nossa gravação, mas eu quero... todo mundo participando ativamente dessa macro. Amém? Amém, amém, amém. Então, esse é o primeiro versículo. Primeira porção, pode colocar Levi. Hoje é Levi quem está servindo ali atrás, gente. Nós vamos ler 1 Coríntios, no primeiro capítulo, a partir do 1 ao 9. Esse eu vou ler sozinha, porque é uma porção muito grande. A partir daí, a gente vai ler juntos, tá bom? Mas eu quero que você... se possível, acompanhe a leitura, tá bom? Então, vamos começar lendo. Isso aí você pode ler, acho que está na NVI, se eu não me engano. Porque eu peguei várias, para poder nos ajudar melhor na compreensão. Então, 1 Coríntios 1 a 9. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O som não está legal aqui. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus,
o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você prestar atenção nessa primeira parte dessa carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala 2 vezes sobre 2 chamados. Não são somente dois chamados que temos, mas nessa pequena passagem, Paulo fala de 2 chamados. O primeiro chamado, ele diz assim, chamados, está logo no início, né, no primeiro e no segundo versículo, chamados para serem santos. Nós fomos chamados para sermos santos. E, gente, chamados para sermos santos. E, gente, um santo não é aquela pessoa que morreu e que é venerada pelos homens por conta da sua vida santa. Não, Paulo está falando aqui para santos vivos, porque todos nós somos santos, santos vivos, pessoas que foram, pela fé em Jesus, separadas para agradar e servir a Deus. Aliás, ser santo, em um dos aspectos do ser chamado santo, é ser separado para Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós fomos separados para Deus. Todos nós somos separados para viver para Ele, para viver para servi-lo, para viver para agradá-lo, para viver para obedecê-lo. Isso é o nosso chamado para nos separarmos para Deus. Isso é ser santo. Mas não é esse chamado que eu vou falar hoje à noite. Eu vou falar sobre o segundo chamado, que está no versículo 9. Chamou-os ao quê? A comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados à comunhão com Jesus. Eu sei que a gente usa muito a palavra comunhão aqui, como comunhão dos santos, como família de Deus, né? Como irmãos em Cristo, mas não é esse aspecto que nós vamos falar hoje à noite. Nós vamos falar desse chamado à comunhão com Jesus. Comunhão com Jesus. Gente, olha o que diz o versículo, coloca aí o próximo slide, João 1,18. Agora todo mundo vai ler junto comigo, tá bom? Todo mundo, 1, 2, 3 e já. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Olha que coisa linda. O Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Aqui está dizendo que Jesus tem comunhão íntima com Deus. E que Deus nos chamou, aqui 1 Coríntios 1:9, Deus nos chamou para a comunhão com Jesus. E Jesus tem comunhão íntima com o Pai. E a gente dizer assim, comunhão íntima. Né? O que é comunhão? Comunhão a gente pode também definir como intimidade. Aqui, comunhão íntima, intimidade. A gente conhece muitas pessoas, mas nem de todas nós somos íntimas. Não é verdade? Conhecemos, temos às vezes, gente, amigos de trabalho que 10 anos trabalhamos juntos, 15 anos trabalhamos juntos, mas não temos comunhão íntima, não temos intimidade com essa pessoa. Porque intimidade não é somente tempo de conhecer. Intimidade envolve outras coisas. Coloca o próximo versículo que nós vamos ler juntos, é bem bonito. Salmo 55, 12 a 14. Vamos ler? Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Aqui Davi está falando, né?
e da traição de um amigo chegado, um colega, companheiro, meu amigo chegado, alguém com quem eu partilhava agradável comunhão. Então, não era qualquer pessoa. Então, existem níveis de relacionamentos. E aqui a gente está falando de comunhão com Jesus. E comunhão tem a ver com intimidade com o Senhor, de ser amigo íntimo. E você pode perguntar para você, quantos amigos íntimos você tem? Para que você possa até compreender essa mensagem. Porque Deus nos chama para a intimidade com Ele, a intimidade com Jesus. Então, o que é ter um amigo íntimo? O que acontece quando há um companheirismo de intimidade? Significa o quê? Partilhar das mesmas experiências, de compartilhar segredos. Confidências, segredos, momentos juntos, não mesmos valores, desejarem a mesma coisa. Então, intimidade é uma coisa construída com o tempo, né? Envolve um ganho de confiança, você vai se abrindo, se deixando conhecer, conhecendo o outro, e você começa a desenvolver uma relação de intimidade com aquela pessoa. E olha o que diz o Salmo 25:14. Coloca aí, Levi. 25:14. Vamos ler o de baixo. Vamos ler juntos? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor não é para qualquer um. Não é para quem se diz crente, nem para quem se diz cristão. É para os que o temem. Intimidade não é para qualquer pessoa. A gente não é íntimo de qualquer pessoa. A gente escolhe muito bem, né, as pessoas com quem a gente vai ter essa intimidade. O Senhor também, sabia que não é para qualquer um, é para aqueles que o temem, e temê-lo é respeitá-lo, obedecê-lo, considerá-lo em nossa vida, andar conforme o que Ele diz e o que Ele manda. A intimidade do Senhor é para essas pessoas, é para os que o temem. Eu coloquei ainda aquele versículo, vamos ler juntos, para a gente entender ainda sobre essa intimidade, sobre ser amigo íntimo, o Salmo 41:9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso aqui é uma profecia do que ia acontecer com Jesus em relação a Judas. Meu amigo íntimo, em quem eu confiava. Então, intimidade tem a ver com confiança também. E o Senhor nos chama para comunhão com Jesus. E o que seria essa comunhão com Jesus? Vamos pensar, já que a gente pensa no amigo íntimo, o que é que não são muitos aqueles que entram na sua intimidade. E o Senhor nos chama para essa intimidade com o Senhor Jesus. Então, o que é ter comunhão com Jesus? Ter comunhão com Jesus é ter coisas em comum com Jesus. É partilhar com Jesus das mesmas experiências. Não é somente ter tempo de crente, mas abrir seu coração para Ele, compartilhar os seus segredos para Deus, como se Deus não soubesse, mas abrir como amigo íntimo, falar de si, e Deus compartilhar com você os segredos dEle. Isso aqui é intimidade, não somente eu me dou e me deixo conhecer por Ele, confio nele, ando com Ele, tenho experiências com Ele. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa palavra pode parecer teórica, mas ela não é teórica. Porque, gente, Deus, Ele é mais real do que vocês aqui para mim, sabia? Deus é real, eu ando com Ele.
Eu não ando com vocês o tempo todo. Né? De vez em quando a gente se encontra, marca para conversar, etc. Mas com Deus, não. A gente levanta com Ele. A gente passa o dia com Ele. Passamos as nossas dificuldades ou tempos de vitória, de descanso, de lazer com Ele. Nós dormimos com Ele. Acordamos de madrugada com Ele. Então, com Deus é muito mais real. É a relação mais real que a gente pode ter e que deve desenvolver essa intimidade com o Senhor, porque é um chamado a isso para todos nós, essa intimidade com Deus. Então, o que é ter comunhão com Jesus? É ter coisas em comum com Jesus. Coloca aí 1 João 1:3. 1 João 3, vamos ler juntos? Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão... Vamos repetir. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Gente, olha o que João está dizendo aqui. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Será que você pode dizer isso na sua vida prática? Que a sua comunhão, que você tem coisas em comum com Jesus? Que você partilha das mesmas coisas que o Senhor partilha? Que Jesus tem segredos com você? Que você desenvolve esse relacionamento com Deus a ponto de você chamá-lo de amigo íntimo? Deus é meu amigo íntimo. Olha o chamado é para a comunhão para todos nós. E João diz aqui, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E Deus nos chamou para termos coisas em comum com Jesus. Deus nos chamou para termos intimidade com o Senhor. Gente, deixa eu colocar para vocês. Coloca o outro versículo. A gente vai ler muito a Bíblia, tá bom? Porque eu desejo muito que a palavra fale para a gente, para o nosso coração. Vamos ler 2 Coríntios 6. Aqui. Vamos ler juntos? Não se ponham em julgo desigual com descrentes, porque têm em comum a justiça e a maldade. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Sabe que esse versículo nos ajuda a definir comunhão? Olha o que é comunhão. É ter algo em comum. O que diz mais? Comunhão, harmonia. Esse versículo nos ajuda a definir comunhão. É ter coisas em comum, é ter harmonia. Aí está dizendo aqui que ou luz ou trevas. Qual a harmonia entre luz e trevas, gente? Não tem. Qual a harmonia entre Cristo e Belial? Belial aqui vamos botar Satanás. Que coisas em comum? Me respondam, que coisa em comum tem Jesus e Satanás? Nada. Nada. E o nosso chamado é para ter comunhão com Jesus. Eu vou bota o próximo versículo, só que esse eu vou ler, é grande, e eu quero que vocês acompanhem a leitura, tá bom? Como ele é grande, eu vou ler. Pode colocar isso. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 14 a 22. Olha, preste atenção, gente. Por isso, meus amados irmãos, estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. O que eu quero dizer é que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham
comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? A gente está falando aqui de comunhão com Jesus e comunhão com os demônios. Então, é possível ter comunhão com o demônio? E o que significa ter comunhão com o demônio? Participar das trevas, ter coisas em comuns com as trevas, ter coisas em comuns com Satanás. Isso é ter comunhão, assim como ter participação no sangue de Cristo, no pão que partimos. Ter os mesmos interesses, viver as mesmas experiências que os demônios querem que vivamos, nos deixar levar por eles, experimentar as coisas que ele quer que a gente experimente. É terrível. Gente, comunhão com as trevas, ou comunhão com a luz, comunhão com Jesus, ou comunhão com os demônios. A gente levanta, que comunhão há entre Jesus e Belial? Nenhum. Ou tem comunhão com Jesus, ou é comunhão com as trevas, comunhão com os demônios, ou coisas em comum com Jesus, ou coisas em comum com Satanás. Gente, olha como isso é sério para a nossa vida. E o que é andar em comunhão com Jesus? E primeiro a gente vai agora observar quais são as coisas que temos em comum com Jesus. Vamos olhar o que é que temos em comum? A primeira coisa que a gente tem em comum com Ele, coisa, se não fosse isso, a gente nem existiria como cristão e nem estaríamos aqui. Nós temos o mesmo Espírito que é o Senhor. Gente, sem o Espírito Santo nós não teríamos nascido de novo. Nós temos em comunhão, nós temos o Espírito, o mesmo Espírito. O Espírito de Deus habita em nós. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito de Niles não habita em mim. Eu tenho muitas coisas em comum com Niles. Nós temos uma comunhão muito grande. Nós temos muitas coisas em comum. Nós partilhamos de muitas coisas. Ele é meu amigo íntimo. Ele conhece minha intimidade, meus segredos. Ele sabe de como eu vivo, como eu durmo, como eu me levanto. Ele sabe de coisas que ninguém aqui pode saber, porque por tudo que nós vivimos e toda a história que construímos. Mas, mesmo assim, eu não tenho o mesmo espírito que ele. Ele tem o espírito dele e eu tenho o meu espírito. Mas, gente, nós temos o mesmo espírito que Jesus. O Espírito de Deus habita em nós. Nós já temos essa comunhão, por isso que lá Paulo fala em uma das cartas, né? Comunhão do Espírito. Porque nós temos o mesmo Espírito. Eu não vou falar sobre comunhão uns com os outros hoje. Eu estou falando de comunhão com Jesus. O mesmo Espírito de Jesus habita em mim. Repita, o Espírito de Jesus habita em mim. Olha que coisa em comum nós temos com Ele. Vamos ler Efésios 4:4. Vamos ler juntos. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um Espírito só. Não são vários Espíritos. Aqui tem vários Espíritos, né? O meu Espírito, seu Espírito. Mas o de Deus é um e Ele está conosco, está em nós e habita em nós. Olha que coisa perfeita que nós temos em comunhão com Jesus. Nós temos o mesmo Espírito que Ele. Vamos ver outra coisa que a gente tem em comunhão com o Senhor. Participar. Gente, quando nós participamos da ceia do Senhor. Gente, não é qualquer pessoa que a gente traz para a nossa casa para sentar na nossa mesa. Sentar na mesa é comunhão, não é verdade? A gente chama para comunhão. Por isso que eu amo chamar vocês para a minha casa. Amo preparar uma mesa de comunhão, porque é assim que eu vejo. É uma mesa de comunhão. Mas como nós não estamos falando hoje sobre comunhão de irmãos, mas comunhão com Deus. Jesus prepara uma mesa para a gente. Por isso que participar da ceia deve ser algo que você tem que considerar essencial na sua vida, porque Jesus te chama para sentar na mesa, para comer o corpo dele e beber o sangue dele. Gente, isso é comunhão com Jesus. Vamos ler
participar da mesa. Hebreus 2:14. Vamos ler juntos? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui, repreendendo lá a igreja de Coríntios, é que eles faziam confusão na hora da ceia. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a ceia é do Senhor. A ceia é do Senhor. Ontem teve um casalzinho lindo lá em casa, né? Preparei uma mesinha para eles. Anteontem também preparamos uma mesa. Segunda-feira, uma mesa enorme lá para os líderes, né? Foi à noite uma festa lá que teve. Mas foi a mesa dos líderes, foi a mesa de Niles e Fernanda. Mas a ceia é a mesa do Senhor. E Ele nos convida para ter comunhão com Ele na mesa. E sabe o que é servido nessa mesa? O corpo e o sangue dele. Participar dele, ter comunhão com ele, se alimentar dele. Por isso que a gente não pode jamais considerar algo de pouca importância participar da ceia do Senhor. Isso é desenvolver intimidade com Jesus. Isto é experimentar na prática a comunhão com Jesus para a qual nós fomos chamados. Coloca o próximo versículo, que é Hebreus 2:14, agora, gente. Vamos lá? Vamos ler juntos. E visto como os filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Os filhos participam da carne e sangue. Que coisa perfeita. Você participa da carne e do sangue do Senhor? Você tem coisas em comum com Jesus? Olha que Jesus encarnou para ter coisas em comum conosco. Ele participou das mesmas coisas. Jesus participou da nossa vida. Jesus experimentou a humanidade para ter coisas em comum conosco. E Ele quer que a gente tenha coisas em comum com Ele, que a gente participe da carne e do sangue dEle. O que é que temos mais em comum com o Senhor? Para que a gente cresça nessa comunhão, responda a esse chamado e viva essa intimidade com o Senhor. Sabe o que mais participamos com Jesus? Dos sofrimentos. Participamos dos seus sofrimentos. Vamos colocar aí Filipenses 3:10 e Romanos 8:17. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. E Romanos 8:17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Gente, participar dos sofrimentos de Jesus. Nós participamos do sofrimento. Paulo disse que experimentava no corpo dele, ele sofria o que restava dos sofrimentos de Cristo. Paulo participava do sofrimento de Cristo, participava da morte de Cristo, da vida de cruz, da vida de renúncia. Jesus foi um homem de dores. Jesus foi um homem de dores, gente. Jesus experimentou a morte. Jesus foi o homem mais rejeitado da face da terra. Então, mais rejeitado entre os homens. E às vezes somos rejeitados por amor, por conta do nosso amor a Jesus. As pessoas nos rejeitam porque querem viver muito certinhos, querem fazer as coisas muito na verdade. E as trevas não compactuam com a luz. E seremos rejeitados. Jesus disse assim: se rejeitaram a mim, rejeitarão a vocês. Se não aceitaram a minha palavra, não aceitarão a vossa. Isso é participação no sofrimento de Cristo. Aceitar a rejeição por ser um discípulo de Jesus. Participar dos sofrimentos de Cristo. Isso nos faz viver e responder a esse chamado, a comunhão com o Senhor. Vamos ver
O que temos mais em comum com Jesus? Bota ainda o próximo versículo, que ainda fala, vamos ler juntos, 1 Pedro 4,13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ainda falando aqui da participação do sofrimento. Se você não quer sofrer, você não vai ter comunhão com Ele. Porque sofrer faz parte do Evangelho, gente. Faz parte do Evangelho. O que mais participamos de Jesus? O que temos mais em comum com o Senhor? Eu coloquei aqui participação da seiva. Nós somos videira brava. Nossos ramos foram arrancados de lá e enxertados na videira verdadeira. Né? E ali enxertados, nós somos alimentados por uma seiva única. Olha, uma única seiva, que é a vida de Deus, a vida de Jesus, que flui da raiz, sobe ali pelo caule e alcança todos os ramos, e é por conta dessa seiva que a gente dá fruto. Então, nós participamos dessa seiva, nós temos em comum essa seiva. Eu coloquei Romanos, vocês ainda topam ler mais um versículo? Romanos 11, 17 e João 15, 7. Bota aí, vamos ler juntos? Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, nós participamos da seiva. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Permanecer em Jesus, permanecer nele, continuar ali enxertado e se alimentando dessa mesma seiva. E eu não estou falando da comunhão uns com os outros, estou falando da participação das mesmas coisas de Jesus, da participação, né, dessa comunhão nossa com Ele. Jesus ainda falou em João 15, 10 e 11, ele diz assim, eu vou ler só João 15, 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Você vê, né? Eles não chamam vocês servos, porque Ele quer comunhão, Ele quer intimidade. Eu chamo vocês de amigos. E sabe como eu comunico a minha intimidade e o meu desejo de comunhão com você? É que o que eu ouvi de meu Pai, eu faço conhecido a vocês. Eu passo para vocês o que eu ouvi de meu Pai. Ele quer que a gente participe da mesma coisa, da mesma experiência, da mesma palavra. Ele nos chama de amigos, gente. Olha, amigos de Deus. Algumas pessoas na Bíblia foram chamadas amigos de Deus. Uma delas foi Abraão, que está lá, amigo de Deus. Abraão, meu amigo. Foi Deus quem falou, Abraão, meu amigo. O que significa isso? Que Abraão tinha muitas coisas em comum com Deus. Andava em comunhão. E Jesus, eu não chamo vocês de servo, eu chamo de amigos. Porque aquilo que eu ouvi de meu Pai, eu passo para vocês. Eu não fico só comigo, eu quero que vocês participem das coisas que eu ouço de meu Pai. Né? Outra coisa que nós temos comunhão com Jesus, outra participação é da sua santidade. Participamos da sua santidade. Bota aí o próximo. Esse. Vamos ler juntos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Ele quer que a gente participe da santidade dele. Está vendo quantas coisas em comum que o Senhor deseja que a gente experimente, viva e desenvolva. Participação da glória a ser revelada. Né? 1 Pedro 5,1 diz assim, apelo para os
para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Participação da glória a ser revelada. Olha quanta Jesus quer conosco, tudo em comum. Ele quer intimidade conosco, que a gente cresça nessa intimidade com Ele. Amém? Gente, mas ainda, fazendo um parêntese, e falando assim como a gente fala da comunhão com o Senhor, do chamado para essa comunhão, a gente tem que fazer uma distinção da comunhão com as trevas, das coisas em comum com Satanás. Porque a gente precisa ver hoje no nosso coração se eu estou respondendo a essa comunhão, a esse chamado à comunhão. Se eu ainda compactuo com as trevas, se eu tenho coisas em comum com Satanás. Porque hoje se a gente descobrir isso em nosso coração, a gente tem que se livrar dessas coisas em comum com Satanás. Olha o que diz, né? Coloca o próximo. Isso. Olha, gente. Vamos ler. Será que dá para ler juntos? Vamos ler juntos. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias aos santos. Não haja obscenidade, nem conversa tola, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Gente, olha quanta coisa. Com pessoas que se dizem cristãs e ainda participam dessas coisas. Imoralidade sexual, né? Qualquer espécie de impureza, a pornografia, isso é comunhão com Satanás, é isso que Satanás quer, que você tenha coisas em comum com ele. Então, quando você acessa a pornografia, imoralidade sexual, é treva. E está gostando daquilo, está tendo coisas em comum com Satanás. Coisas, obscenidade, conversa tola, gracejo indecente. Quer dizer, conversa tola, gracejo indecente. Quer dizer, palavrão, né? Coisa de treva. Né? Piada indecente, imoral, dar risada. Isso é comunhão com o que não convém aos santos. Coloca o próximo versículo. Sim, com intenção, com má intenção, com má intenção. Continua. Vamos lá? Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas. Pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Gente, devemos considerar muito seriamente as coisas que nós participamos. Porque participar é permitir intimidade. Por exemplo, participar de certas festas. Não, eu vou porque está lá uma festa com bebedeira, chocarrice. E eu vou porque eu vou lá para dar testemunho de cristão. Não participem destas coisas. Isso é ter coisas em comum. Isso é sentar à mesa dos demônios. Participar das coisas santas. Ter comunhão com as coisas santas. Ter comunhão com as coisas que promovem o reino de Deus. Esse é o nosso chamado. Vamos ler mais um? A gente vai ler os três, tá? Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Não participe. Participar é ter comunhão com elas. O outro,
Não permitas que meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Olha a oração de Davi. Eu não quero participar do banquete dos perversos e dos malfeitores. E aquele outro versículo? Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puros. Gente, não participe do pecado dos outros. De que maneira a gente participa? Esse não é meu pecado. De que maneira eu participo do pecado dos outros? Eu sei que meu irmão pecou e eu não faço nada, não corrijo e ainda dou cobertura a ele. Estou sabendo, dou cobertura e não o corrijo e ainda ajudo. Isso é participar dos pecados alheios. A Bíblia fala, conserve-se puro, conserve-se puro. E vamos ainda, acho que é o último versículo, coloca mais um. Quando, vamos ler? Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, viram a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Aí Apocalipse falando sobre a queda da Babilônia, sobre a participação naquela luxúria, né? Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. E o último versículo, coloquei mais um, acabou, né? Acabou. Eu coloquei aqui Apocalipse 18:4. Então ouvi uma voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então, para a gente falar da comunhão com Jesus, a gente precisa identificar se ainda temos comunhão com os demônios. Porque, gente, comunhão com demônio, a ter coisas em comum com o mal, participar das coisas das trevas. E o chamado do Senhor para as nossas vidas é para a comunhão com Jesus. Crescer nessa comunhão, crescer nessa intimidade com o Senhor, ter coisas em comum com o Senhor, se encher do conselho de Deus, que é a sua palavra, nos separarmos para servirmos e agradarmos a Deus. É para isso que a gente foi chamado, para sermos santos e chamados para a comunhão com Jesus, andar com Jesus. Gente, todas as vezes, quando me veio essa palavra ao coração, quando eu li essa palavra, chamados para a comunhão com Jesus, porque a gente fala muito de comunhão uns com os outros, e não fala da comunhão com Jesus. E quando eu ouvi, Senhor, chamados para a comunhão, gente, isso mudou aqui dentro do meu coração. Meus momentos hoje, eu passo o dia todo, a gente passa o dia todo com o Senhor, mas a gente separa tempo para desenvolver essa comunhão e essa intimidade na oração, na leitura da Bíblia. É eu e Deus. Eu não estou falando dos irmãos agora, que a gente desenvolve a comunhão e cada vez mais eu quero que seja desenvolvida a comunhão com os irmãos. Mas essa comunhão com Deus, esse tempo com o Senhor. Quando eu estou sozinha com o Senhor, eu digo para Ele, é para isso que eu fui chamada. Eu fui chamada para isso, para estar aqui contigo em comunhão com o Senhor. E às vezes não é para ficar pedindo, mas para desfrutar da presença, adorá-lo, dizer o quanto eu amo, o quanto é precioso andar e estar com Ele. Quando eu lembro de Jesus, que passava madrugadas em oração, eu ficava assim, Senhor, o que o Senhor tanto dizia nesse tempo, da anoitecer até alta madrugada, comunhão com o Pai. Era comunhão, era tempo com Deus. E às vezes comunhão íntima, não precisa a gente ficar falando, ou somente desfrutando, adorando, lendo, falando, calando, contemplando. É isso que o Senhor quer que a gente desenvolva. E saiba, irmãos, você foi chamado para a comunhão com Jesus. Seu primeiro chamado é para a comunhão com Jesus.
Você responde a esse chamado? Você deseja desenvolver essa comunhão e essa intimidade com Ele? Nós vamos nos levantar, nós vamos orar. Eu quero que a gente responda a Deus. Responda a esse chamado à comunhão. Antes de eu orar aqui no microfone, eu vou pedir que você feche os olhos, você também em casa. Feche os olhos. E reflita nesse chamado para a sua vida. Tem você andado em comunhão com Jesus? Você pode considerar Jesus seu amigo íntimo? Será que o Senhor pode confiar segredos a você? Tem coisas que somente você e o Senhor sabem? É isso que acontece com os amigos íntimos. Tem coisas que só eu e o Senhor sabemos. E o Senhor te chama para essa intimidade. Para que abandone a comunhão com as trevas e abrace a comunhão com Ele e a comunhão com a luz. Se você deseja isso, coloca a mão no seu coração e nós vamos orar. Querido Jesus, muito obrigada pela Tua palavra. Saber que o Senhor nos chamou para a comunhão contigo. O Senhor deseja essa comunhão. Assim como o Senhor tinha comunhão íntima com o Pai. Comunhão íntima. O Senhor sabia tudo que o Pai queria. O Senhor sabia tudo que o Pai queria. O que agradava a teu Pai. E andou da maneira como agradava ao Pai. Assim também, Jesus. Nos ajuda a desenvolver a nossa comunhão. Assim também, Jesus. Nos ajuda a desenvolver a nossa comunhão contigo. A nossa intimidade com o Senhor. Para ouvir tua voz, para conhecer teus segredos, para ter intimidade com o Senhor. O Senhor deseja essa intimidade com todos nós. O Senhor quer ser nosso amigo íntimo. Senhor, que isso aconteça com cada vida aqui, essa noite. Que essa palavra transforme os corações e que a partir de hoje, Jesus, haja consciência desse chamado e resposta a esse chamado, a comunhão contigo, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos.